Oi, tem um bom tempo que eu vejo na internet circulando essa imagem aqui. E toda vez que ela aparece pra mim, ela vem seguida de alguma fala sobre como a personalidade do Peter Parker mudou ao longo do tempo. E como nas primeiras aparições do Homem-Aranha, ele era bem mais amoral do que ele é hoje. Bem, eu sempre vi essa imagem, sempre vi essa fala, achava interessante, mas não procurava saber muito mais sobre. Até que essa semana me bateu uma certa curiosidade pra saber de onde veio essa imagem e se o Peter Parker era realmente mais escroto nas primeiras aparições dele. E sim, ele era bem mais escroto nas primeiras páginas. E é isso que a gente vai ver hoje, falar um pouco sobre como ele era nas primeiras edições e principalmente ler essa história aqui junto com vocês. Bem, eu acho que todo mundo aqui sabe que a primeira aparição do Homem-Aranha aconteceu na Amazing Fantasy número 15. Mas o que exatamente era Amazing Fantasy? Amazing Fantasy era obviamente publicado pela Marvel e se tratavam de histórias independentes, normalmente de ficção científica ou histórias ao estilo Twilight Zone cheio de plot twists. E o Amazing Fantasy não era muito conhecido, tanto que ele acabou com o Homem-Aranha. O Amazing Fantasy número 15 foi o último quadrinho da Amazing Fantasy até ele ser revitalizado nos anos 2000. Então o Homem-Aranha foi realmente o único personagem de grande sucesso saído do Amazing Fantasy e o único que ganhou seu próprio quadrinho na época. Uma coisa que eu achei bem legal de perceber na primeira aparição do Homem-Aranha é o quanto a história mudou pouco ao longo dos anos. Tipo, o que a gente tem aqui na Amazing Fantasy é muito parecido com o que a gente tem no primeiro filme do Homem-Aranha, com realmente bem poucas diferenças e a maioria delas sendo só algumas coisas pontuais para deixar a história mais interessante. Aqui a história corre bem normalmente, com o Peter sendo tratado mal na escola e sendo chamado de traça de livros. Rapaziada, eram os anos 60, as ofensas eram diferentes. E ele indo aparentemente a coisa de átomos. Eu acho que eles não entendiam muito bem como é que funcionava a radiação ou coisas atômicas. Então isso aqui meio que é só uma apresentação de raios radioativos genéricos, qual é o raio, qual é o tipo de radiação, não sabe por que eles estão colidindo essa radiação, você não sabe, mas enquanto essa radiação está colidindo, desce uma aranha e ela é contaminada por essa radiação, e essa aranha vai lá, pica o Peter Parker e depois ele descobre que tem poderes. E até o jeito que ele descobre que tem os poderes é bem parecido com o primeiro filme do Homem-Aranha de fato. A diferença mais gritante é obviamente o lançador de teia, que todo mundo sabe que no primeiro filme não tem. Mas eu até que gosto dessa decisão. Nesses primeiros quadrinhos do Homem-Aranha dá pra você perceber o porquê que as pessoas falavam que quadrinhos eram pra crianças. Tudo é muito explicado, tudo é muito mastigado. E essas coisas complicadas, tipo assim, como é que um adolescente fez uma teia de aranha super foda e super resistente, é explicada só em um quadro. Demorou um pouco pra gente ter o que a gente conhece hoje como quadrinhos mais complicados, quadrinhos que permitem o leitor interpretar o que está acontecendo, por exemplo. Tanto que aqui quase nenhum quadrinho escapa de ter uma porrada de texto, justamente porque eles têm essa necessidade de constantemente ficar explicando o que está acontecendo na tela. Tipo, eu sei que uma aranha desceu na porra da radiação. Tá aqui, tá desenhado na minha frente, eu não sou imbecil. Outra diferença bastante crucial é o quanto o Peter Parker realmente não quer ser um herói. A primeira coisa que ele faz com os poderes dele é tentar ganhar dinheiro, igual ao primeiro filme. Só que isso aqui é muito mais esticado. Ele começa naquela luta clássica que a gente vê no primeiro filme, depois ele vai pra TV, ele fica conhecido, ele aparece em jornal, revista, os caralho a quatro, até a gente ter a famosa cena dele deixando o criminoso escapar. E aqui nem tem a justificativa que a gente vê no primeiro filme. No primeiro filme ele deixa o bandido escapar porque o cara meio que deu um calote nele. Então ele deixa o bandido escapar como uma punição. Mas aqui ele deixa escapar porque foda-se, não é problema meu. Ele nem recebeu calote, ele nem fez nada, ele só deixa escapar porque foda-se. E aí, um tempo depois, esse vilão atira no Tio Ben, e o Peter Parker vê o Tio Ben, se sente culpado e tudo mais. E a clássica frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, na verdade aparece num quadrinho. O Tio Ben não chega a falar isso. Certo, mas vamos parar de falar dessa primeira história do Homem-Aranha e falar de fato da história que me trouxe a ideia de fazer essa análise aqui. Mas antes disso, é importante dizer que o Homem-Aranha demorou para ser de fato o herói que a gente conhece hoje.
A gente entende o Homem-Aranha como o amigão da vizinhança, se pendurando pelos prédios e procurando crimes. Aqui nessas histórias, os vilões meio que chegam até ele com algum interesse. Por isso, as pessoas que leram as primeiras histórias dizem que o Peter Parker era meio babaca e tudo mais, porque ele claramente não quer muito ser um herói. E mesmo depois da primeira história, mesmo depois da lição dos grandes poderes com grandes responsabilidades, mesmo depois de tudo isso acontecer, ainda assim ele ainda tem um certo receio de se tornar um super-herói de fato. E nessa história onde o quadro que eu mencionei no início do vídeo aparece, é uma dessas histórias onde um vilão sai em busca do Homem-Aranha. E esse vilão em específico é o Doutor Destino. A história começa com o Doutor Destino vendo as notícias do Clarim Diário e acreditando que o Homem-Aranha é um vilão. E por isso ele resolve tentar recrutar o Peter Parker para derrotar o Quarteto Fantástico de alguma forma. Bem, o Doutor Destino usa uma invenção que de alguma forma consegue ser escutado só pelo Peter Parker por conta dos seus sentidos aracnídeos. Eu sei que eu falei alguns minutos atrás que isso era meio escroto, essas coisas que não fazem sentido, essas explicações meio básicas das coisas, mas é também um pouco mágico de certa forma. Hoje em dia tudo precisa de uma enorme explicação. Antigamente o quadrinho só precisava dizer, ele é um gênio e criou uma invenção foda que faz isso. Bem, ele consegue se comunicar com o Peter vai até ele, e aí eles discutem, lutam, e o Doutor Destino descobre que o Peter Parker não é um vilão. E por isso ele resolve agora sequestrar o Peter Parker, fazer ele de refém, e se o Quarteto Fantástico não se render, ele vai matar o Homem-Aranha. Então ele cria uma máquina que detecta o Homem-Aranha. Como é que funciona essa porra dessa máquina? Não sei. Eu só sei que ele cria uma máquina que detecta especificamente o Homem-Aranha. E aí, coincidentemente, o Flash resolve fazer uma trollagem com o Peter, se vestindo de Homem-Aranha e tentando assustar ele, porque o Peter Parker vive fingindo que não gosta do Homem-Aranha para conseguir preservar a identidade secreta. E aí, bem no momento em que o Flash, vestido de Homem-Aranha, e o Peter Parker estão um do lado do outro, só divididos por um muro, é a hora que o Doutor Destino está próximo usando sua máquina. E aí a máquina detecta o Peter como sendo o Homem-Aranha, mas quando o Doutor Destino vê um cara literalmente vestido de Homem-Aranha do lado do Peter, ele interpreta que esse é o Homem-Aranha e acaba sequestrando o Flash. Um tempo depois, o Peter vê na TV que o Doutor Destino sequestrou ele mesmo, fica muito confuso, até que ele recebe aleatoriamente uma ligação de uma das amigas do Flash Thompson, que por algum motivo resolveu ligar pro Peter para avisar que o Flash foi sequestrado. O Peter, que é constantemente zoado pelo Flash e que não pode fazer nada para ajudar eles, porque, para eles o Peter é só um cara normal. Faz o menor sentido eles ligarem pro Peter ao invés da polícia. E aí o Peter soma 1 mais 1 e percebe que o Flash foi sequestrado pelo Doutor Destino. E é aí que surge o famoso quadro. Nesse quadro, a gente tem de um lado a personalidade dele como humano, falando que ele deve deixar o Flash morrer e foda-se, e a personalidade dele como herói, dizendo que ele tem que salvar o Flash Thompson. E é claro que ele acaba tomando a decisão heróica. O Homem-Aranha de hoje também é um bom exemplo disso que eu vou falar agora, mas principalmente esse de antigamente, que tinha mais dúvidas sobre ser ou não ser um herói, cabe muito no que eu vou falar agora. Sartre dizia que somos condenados a ser livres. E tem uma história que ilustra bastante o porquê que a liberdade seria uma condenação, porquê que a liberdade seria ruim. Se eu me lembro bem, a história é sobre um homem que perde seu irmão na guerra, e isso de certa forma ativa os seus instintos primitivos de matar. Ele fica com vontade de ir pra guerra para matar e vingar o irmão dele. E ele pode escolher ir pra guerra e vingar o irmão dele e dar vazão às suas vontades de matar, ou ele pode ficar em casa e cuidar da mãe que está doente. Essas escolhas são divididas entre uma escolha para ele e uma escolha pro outro. Se ele for pra guerra, ele estará escolhendo a escolha para ele. Se ele ficar com a mãe, ele vai estar escolhendo a escolha pro outro. Ambas têm pesos e consequências, e o fato de necessitarmos escolher entre elas nos torna condenados à liberdade. De qualquer jeito, a escolha do Peter Parker vai trazer consequências. Mas é claro, isso aqui é uma história em quadrinhos para criança e ele escolhe a escolha mais correta. E no final dá tudo certo de certa forma. Ele consegue salvar o Flash Thompson e tudo termina bem.
É muito legal ver essas contradições que o Peter tinha no início da história. É interessante ver um Peter mais babaca, por assim dizer. Um Peter que meio que renega um pouco as suas obrigações como herói. Essa versão mais boazinha do Peter surgiu como consequência dos quadrinhos ficarem um pouco mais complexos. E por isso, os roteiristas tiveram que, por exemplo, dar explicações do porquê que os heróis não matavam. E aí surgiu toda a moral heróica que a gente conhece hoje e o Peter também entrou nessa. Mas, de qualquer forma, é bastante legal ver como as histórias eram no início e ver também essa mudança de personalidade nos personagens.